Oi, gente, tudo bem? Bom dia a todos. Meu nome é Luísa Chalubi, eu sou professora de Direito Civil aqui do portal Estudando Direito e esse é o curso preparatório para a OAB de vocês. Antes da gente começar, eu começar a minha apresentação, eu começar também a apresentação do que eu preparei para trabalhar aqui com vocês, queria pedir para vocês seguirem lá o Instagram, @cursoped, e também para se inscreverem aqui nesse canal do YouTube, tudo bem? Bom, gente, vamos lá então. Antes da gente começar o conteúdo aqui, eu passar para vocês o conteúdo programático, queria fazer uma breve apresentação. Meu nome é Luísa Chalubi, como eu já falei, eu sou formada em Direito pela FRJ, eu tenho especialização em Direito Público e Privado pela Escola da Magistratura do Rio de Janeiro e eu sou pós-graduanda em Direito Notarial pela Universidade Cândido Mendes. Além disso, eu atuei 2 anos como professora substituta de Direito Civil na FRJ, dando aula especificamente de Direito Civil, mas também cheguei a lecionar outras disciplinas, como Direito da Criança e do Adolescente, como Direito do Consumidor. Para além disso, eu lecionei outras matérias voltadas especificamente para concurso público, como, por exemplo, eu cheguei a dar aula em preparatório para a OAB lá, que era uma das eletivas que a gente tinha, e também lecionei uma disciplina chamada Direito Educacional, que era voltada para a preparação de concursos. Então, eu quero aproveitar aqui, nessa primeira conversa nosso primeiro bate-papo, para a gente trocar algumas ideias em relação a isso. Vou mostrar para vocês como que eu organizei aqui os temas que a gente vai trabalhar, por que eu organizei dessa forma e a partir daí dar algumas dicas para vocês de concurso, tudo bem? Minha experiência com concurso público, eu fui aprovada para o cargo de professor substituto da FRJ, fui aprovada na prova de residência jurídica, eu passei na prova da OAB em 2012, quando eu estava ainda no 9º período na faculdade, e agora eu estou na prova oral dos cartórios do Rio, né, que é a Delegação de Serventias Extrajudiciais aqui do TJ do Rio de Janeiro. Estou aguardando a marcação da prova oral. Tudo bem, gente? Então, vamos lá, dando início aqui. Conteúdo programático. Eu vou trabalhar com vocês até a parte de responsabilidade civil. A professora Caroline vai trabalhar com reais, família e sucessões. Então, a gente tem que ver aqui LINDB, parte geral, parte especial, contratos em espécie, parte geral de contratos, né, contratos em espécie e responsabilidade civil. Bom, para a gente começar a trabalhar, eu tive que fazer um levantamento das questões. E isso é uma coisa que eu recomendo que vocês sempre façam. Qualquer concurso, qualquer prova que vocês forem fazer, vocês têm que fazer um conteúdo, um estudo direcionado, porque o conteúdo é demasiadamente extenso e a gente não pode perder tempo com coisas que não são super relevantes para aquela prova. Claro que se o edital está prevendo algum ponto, aquele ponto tem chances de cair, mas a gente sabe que pelo estudo de diversas provas e uma análise histórica dos concursos públicos, certas bancas têm uma tendência maior a cobrar certos tipos de questões. Então, determinados temas, determinadas formas de cobrança, tudo isso é relevante para o momento que a gente for estudar. O que eu fiz aqui então, gente? Eu entrei num site de questões, coloquei aqui embaixo para vocês que é concursos, e fiz um levantamento das questões. Então, de Direito Civil, eu encontrei lá 414 questões, e aí eu fui colocando mais ou menos quantas questões caíram em cada disciplina. Esses números, eles não batem exatamente, se você for somar todos, pode ser que dê um pouco mais, um pouco menos de 414, porque algumas questões, elas dizem respeito a 2 temas. Então, quando você coloca lá o filtro de direitos reais, pode ser que envolva reais e família, ou família e sucessões. Então, algumas questões, elas estão repetidas aqui. Mas, de qualquer forma, o que a gente precisa saber é uma ideia geral, não precisa ser os números exatos. Então, aqui nos números gerais, gente, LINDB é um tema quase não é cobrado. Por acaso, quando eu estava preparando essas aulas para vocês e estava vendo as questões das provas anteriores, caiu uma questão de LINDB numa prova da OAB desse ano. Mas não é o normal. Acredito que, pelo que eu vi, a última questão que tinha caído, acho que era 2015 ou 2016. Então, assim, ficaram aí uns 4 anos sem cobrar LINDB. Agora, como caiu nessa última prova, a gente tem que ver se isso é uma tendência
a voltar a cobrar LINDB, mesmo porque a gente passou por uma série de modificações recentes, ou não, ou se realmente foi ali um lapso do examinador, ele cobrou uma questão pontual e não vai voltar a cobrar isso. Prosseguindo, gente, parte geral. Grande campeão aqui, aproximadamente 22% das questões de direito civil na prova da OAB dizem respeito à parte geral. Então, é de suma importância esse estudo. Por conta disso, vocês vão ver aqui no nosso cronograma, eu separei mais tempo para que a gente estude parte geral. É claro que parte geral é um tema enorme também, a gente não vai conseguir trabalhar com todos os temas. Qual foi o meu critério de seleção, então, dentro de parte geral? Aqueles que mais caem, que têm mais incidência, e também aqueles que são mais complexos, que têm mais teoria, que é menos a letra seca da lei. Prosseguindo, obrigações, gente. Obrigações junto com contratos e espécie, junto com direitos reais, eles têm mais ou menos aí a mesma cobrança. Então, são matérias importantes de serem estudadas. Depois de parte geral, dá um foco para essas 3 outras disciplinas. Família e sucessões também são relevantes, mas obrigações, contratos em espécie e reais, elas se destacam um pouco mais. Então, obrigações também a gente vai ter que dedicar um tempo aqui, porque a gente tem muitos dispositivos legais em relação a obrigações e é importante que a gente saiba um mínimo de teoria, porque se a gente não souber, a gente lê aqueles dispositivos e não consegue entender nada. Então, a gente tem também depois contratos, parte geral, que tem uma incidência de mais ou menos 8%, mas é muito importante para que a gente entenda contratos em espécie, 15%. Então, a gente também vai trabalhar com isso aqui. Responsabilidade civil, 9%, reais, que eu já tinha falado, 15%, e família e sucessões também aí aproximadamente, família com 13% e sucessões com 11%. Gente, esses cálculos todos são aproximados, tá? Como eu falei para vocês, não dá pra gente saber exatamente, porque algumas questões elas ficam repetidas quando elas trabalham mais de um tema. Mas o que é importante é justamente isso, é que a gente consiga ter uma noção geral para saber o que a gente tem que focar. De forma que, quando chegar lá, na véspera da prova, eu vou revisar civil, não sei por onde começar, tem muita coisa para revisar, obviamente que, embora LINDB seja normalmente a primeira disciplina que a gente estuda quando a gente está vendo direito civil, o que a gente vai ver primeiro vai ser parte geral. E a LINDB, que seria o primeiro, vai ficar por último ali naquela revisão, porque é claramente um tema de menor importância aqui, menor incidência. Então, como que ficou o nosso cronograma? Nosso cronograma está da seguinte forma. Eu vou dar aqui 8 aulas para vocês trabalhando com esses temas de LINDB e responsabilidade civil. Então, na aula 1, a gente está fazendo essa apresentação, depois a gente vai falar um pouquinho de LINDB, porque tem alguns pontos que eu considero mais importantes, eu quero dar uma passada aqui com vocês, e vamos iniciar o estudo da parte geral. Então, a gente deve trabalhar aí no mínimo meia hora já de parte geral hoje. A aula 2 e a aula 3 integralmente trabalhando com parte geral. A aula 4 também a gente vai começar a trabalhar com obrigações, assim como a aula 5. Depois vamos trabalhar a aula 6, a gente vai ver um pouco de contratos da parte geral e depois um pouco mais de contratos em espécie. A gente já começa a trabalhar com contratos em espécie. A aula 7 só de contratos em espécie e a aula 8 de responsabilidade civil. Gente, obrigações, eu coloquei duas aulas aqui inteiras para obrigações, então, enquanto contratos em espécie, por exemplo, a gente tem só uma aula e meia, porque obrigações, elas são a base, a gente vai estudar isso depois, elas são a base da parte especial do Código Civil. Então, a gente sabendo obrigações, a gente consegue resolver várias questões de contratos, várias questões de contratos em espécie, questões de responsabilidade civil. Então, obrigações de responsabilidade civil, eles são muito conectados. Por isso que, embora contratos em espécie tenham um pouquinho a mais de questões do que direito das obrigações, a gente vai trabalhar um pouquinho a mais com o direito das obrigações, porque didaticamente, criando aqui um raciocínio jurídico, isso fica melhor organizado, tudo bem? Prosseguindo aqui então, gente. Objetivos do nosso curso, a capacitação do aluno de Direito Civil para aprovação na OAB, metodologia, a gente vai trabalhar aqui com a aula expositiva, metodologia do caso concreto, vamos analisar algumas questões, recursos, leis, casos concretos, questões da OAB e jurisprudência. Bibliografia, gente, se vocês quiserem acompanhar essas aulas com algum livro, eu recomendo que vocês se atentem para 2 autores aqui principais, o Flávio Tartucci e o Carlos Roberto Gonçalves. Por quê, gente? Porque esses 2 autores,
eles são autores que eles trabalham sim com a doutrina, com a parte teórica, mas eles trabalham muito também com a questão da lei seca. Isso é muito importante para a gente nesse momento. A gente sabe que a FGV é uma banca que ela tem uma tendência a trabalhar bastante com a letra da lei, e esses autores reproduzem em grande medida a letra da lei, explicam vários dispositivos, que é uma coisa assim que realmente facilita o nosso estudo. O Carlos Gilberto Gonçalves, ele tem uma coleção de direito civil que vai do volume 1º ao volume 7º. Então, embora a leitura seja fluida, o volume, ele é um volume mais denso, a gente tem mais coisas, mais páginas para ler. O Flávio Tartucci, ele tem um livro de volume único, que é interessante, que é o livro que normalmente os concurseiros, eles adotam. Então, eu recomendaria qualquer um desses dois, os dois são ótimos autores. O Flávio Tartucci, ele tem um livro mais enxuto, já que ele é um volume único que trata de tudo, enquanto o Carlos Gilberto Gonçalves, ele acaba tratando de mais temas. De qualquer forma, entendo que qualquer um desses dois seria suficiente para a aprovação de vocês na prova da OAB. Só uma observação que tem alguns temas, como o Flávio Tartucci, ele trabalha com esse manual volume único, tem alguns temas que ele não trata. Por exemplo, quando a gente termina lá a parte geral do direito civil, a gente vê prescrição e decadência, termina lá a prescrição e decadência, e tem um outro capítulo que se chama das provas. O Flávio Tartucci, ele nem fala desse capítulo, ele ignora, como se esse capítulo não existisse. Mas existe, está lá, e vale a pena, pelo menos, vocês darem uma lidinha ali nos artigos do código em relação ao capítulo das provas, tá? Então, só para vocês se atentarem que, como é um livro um pouco mais enxuto mesmo, é um livro mais resumido, tem alguns temas que ele não cobra, tudo bem? Que ele não cobre. Bom, sugestão de bibliografia complementar, gente. Eu recomendo que vocês leiam o site do Dizer o Direito para se atualizarem. Então, tudo que for informativo e novidade legislativa, posicionamento ali dos tribunais superiores mais recentes, que ainda não foram incorporados pela doutrina, e tudo que for novidade legislativa, esse site é um site escrito por um juiz federal chamado Márcio Cavalcante, e ele comenta tanto os informativos quanto as legislações, as novidades na legislação. Ele é muito didático, vocês vão ver isso, então ele explica ali, coloca uma revisão do tema que está envolvendo aquele julgado ou que está envolvendo aquela legislação nova. Então é bem interessante para que vocês acompanhem isso, tudo bem? Agora, outras questões aqui de concurso, né? Falando um pouco aqui sobre a tendência da banca e sugestões de estudo. Gente, a gente percebe que as questões da OAB que são elaboradas pela FGV, elas têm uma tendência a serem questões baseadas na lei seca. Então, tem que ler o código. Eu sei que às vezes é chato, mas quanto mais você entende a matéria, você sabe o que aquele dispositivo legal ali ele está falando para você, quanto menos mecânica fica a leitura e mais significativa, mais baseada na teoria, melhor vai ficar. Então, a tendência é que quanto mais você estude, mais fácil fique que você lê aqueles dispositivos. Ficar de olho em novidades legislativas, gente, isso é importante. Todas as bancas, e a FGV não foge essa regra, tem tendência a cobrar o que tem de novo, que caiu novo, seja uma mudança jurisprudencial, mas principalmente uma mudança legislativa. Então, acompanhem lá pelo site que eu falei para vocês, pelo Dizer o Direito, que eu acho que é bastante útil. Outra observação, que é outra dica de estudo, estudar com o vademecum do lado e marcar os dispositivos mais importantes. Como isso, gente? Vamos supor aqui que eu esteja falando com vocês de parte geral, e o artigo 3º e o artigo 4º da parte geral foram modificados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa modificação foi muito cobrada em diversas formas de diversos concursos. O que vocês vão fazer, gente? Marcar um asteriscozinho ali do lado, cada vez que vocês resolverem uma questão que cobrar esse dispositivo legal. Então, cobrou o artigo 3º uma vez, um asterisco, cobrou outra vez, outro asterisco. Vocês vão ver no final do estudo de vocês que vai ter artigo que vai ter marcado 10 asteriscos, vai ter artigo que não vai ter nenhum, ou vai ter um. O que isso demonstra? Que aqueles dispositivos ali são mais importantes para que você saiba. Gente, mais uma vez,
Isso é uma tendência, pode ser que aquele dispositivo lá que não tinha asterisco nenhum seja cobrado na prova de vocês, porque ele está no edital, e qualquer coisa que está no edital pode cair. No entanto, o que é relevante vocês saberem é que as bancas elas têm tendências a gostarem mais de certos temas, a cobrarem mais certos temas. Então, se você estuda aquilo e você domina aquele assunto, você tem uma chance maior de ir bem naquela prova, tudo bem? Gente, para além disso, para a gente fechar aqui essas dicas, vocês vão ver que o material de vocês está muito completo. Eu vou disponibilizar esse material. Ele está com muitos assuntos sendo trabalhados e a gente não tem tempo de trabalhar tudo. Código Civil é enorme, a gente sabe que tem mais de 2.000 artigos, então é muita coisa para a gente trabalhar. Como eu falei com vocês, eu vou trabalhar aqui o que é mais importante para a prova de vocês. De qualquer forma, eu quero deixar esse material um pouco mais completo, um pouco mais de assuntos e principalmente com alguns dos informativos de jurisprudência que eu considero mais importantes, algumas súmulas que eu acho que podem cair para vocês, tudo bem? Então, basicamente, é isso que eu queria dar para vocês de recado, tudo bem? Não se esqueçam de estudar com o código do lado, gente, para FGV isso é super importante, para a prova da OAB é super importante. O material de vocês é um material relativamente completo. É claro que também não tem todos os assuntos que são cobrados, mas eu tentei colocar aqui o que eu acho mais relevante. Agora, gente, só uma observação. O meu e-mail é esse que está aqui, profluisachalub@gmail.com. Podem mandar e-mail, eu tento responder o mais rápido possível, às vezes tem muito e-mail, não consigo responder tudo no mesmo dia, mas assim que eu visualizar o seu e-mail, eu vou responder, e se eu souber, eu tiro a sua dúvida, tudo bem? Podem tirar dúvidas de direito civil, de ECA, de direito do consumidor, me disponibilizo, são matérias que eu domino mais, e também podem tirar dúvidas em relação a estudo. Gostaria de saber se tal método de estudo é eficiente. Então, a gente faz um bate-papo um pouco mais profundo sobre isso, já que aqui não daria tempo, tudo bem? Então, me coloco à disposição aí, gente. Continuem assistindo, sigam a página aqui, olha, @cursoped. Eu coloquei em todos os nossos slides para que vocês não se esqueçam de seguir e também não se esqueçam de assinar aqui no canal do YouTube. Tudo bem, gente? Então, a gente volta já já com o tema de direito civil propriamente dito sendo trabalhado.